E pra realizar isso, o que você teve que abdicar, por exemplo? Ah, cara, muita coisa. Convívios sociais, deixar de ir em encontro dos amigos, deixar de ver a família quando a gente Uau. queria, correr riscos financeiros também, né? Tipo, pedir dinheiro emprestado e ter que honrar esse dinheiro pra frente. É, abrir mão de uma formação acadêmica quando tu tem toda uma família, toda uma sociedade falando assim, como assim tu vai sair na nona É. fase da faculdade Aham. pra ser atleta profissional? Então, tipo assim, tu tem um peso. E de um esporte, né, que não tinha uma visibilidade tão grande, Não, né, não tem uma uma formação estrutura, profissional, uma né? estrutura, não um esporte formalizado no Brasil, né? É, então, todas essas são riscos, né? Mas porque eu consegui enxergar, consegui planejar as recompensas lá na frente, ou a colheita, como a gente queira chamar isso, foi o que me motivou. Eu falei assim, cara, eu prefiro seguir um caminho altruísta, sei lá, enfrentar desafios incríveis que eu enfrentei, sabe? Ter um estilo de vida pé no chão, me conectar com as pessoas, ser liberto, livre e não seguir algo que alguém tá moldando para mim. E é muito recompensador, assim, porque quando tu faz isso, muita gente desconfia. Aí, a partir do momento, claro, que tu começa a ter resultado, todo mundo vem, caramba, tu Já é foda, sabia, já né? sabia, tu tinha uma cabeça diferente, assim. E no fim, eu não vou ser hipócrita. É bom ter esse reconhecimento, sabe? É, tipo, é parte do processo. É legal ter. E é importante ter. Não dá pra Sim, negar, né? É, eu não sou um cara que gosta de negar e nem romantizar demais, assim, sabe? tem que ser o coerente, né? É, é uma mistura do racional com o emocional, né? Às vezes um ganha um pouquinho mais, o outro ganha um E pouquinho eu menos. acho que o lance do reconhecimento, cara, ele é muito mais satisfatório quando vem de algo que você se sente vivo fazendo. Sacou? Porque, por exemplo, assim, eu vou ser reconhecido por ser o melhor montador de sofá do mundo. Meu irmão, pra mim montar sofá na minha função não é algo que eu gostaria de realizar. Então, pro cara que ama, pô, se ele for reconhecido como o melhor montador de sofá do mundo, é legal. Mas, pô, eu ser reconhecido por isso não faria tanta diferença. Então, assim, o reconhecimento tá muito mais atrelado daquilo que você quer demandar a sua vida, né? E quando você fala de abandonar a faculdade, eu passei por esse processo de abandonar, cara, família fica sem falar com você, às vezes você perde amigos, é uma loucura, assim, porque é aquilo que você falou, a sociedade tá indo para outro caminho. E eu não sei se você percebeu, foi um negócio que eu notei na faculdade, é que você juntava lá, a cada 10 pessoas, cada 10 alunos que você encontrava lá e perguntava por que o cara tava ali, 8 respondiam ou porque meu pai e meus pais querem, ou porque você sai da escola e você vem pra cá. Então, assim, duas pessoas falavam, eu tô aqui porque meu sonho é ser engenheiro, tô aqui porque o meu sonho é ser médico, entendeu? E aí eu comecei a me questionar do seguinte, cara, beleza, tô fazendo algo porque algo que as pessoas, os meus pais querem, ou é algo que eu me sinto vivo fazendo? Aí quando você começa a responder essas questões, não tem mais como você fingir que não sabe, cara. Você não consegue ir mais pra uma aula e, tipo, achar que tá tudo bem. Porque você acorda todo dia com um vazio. Do tipo, meu, tô fazendo isso por quê? Por que eu tô fazendo um negócio que eu nem quero? Ah, não, mas se forma aí primeiro. Aí você gasta 5 anos da sua vida que você poderia ter gastado para desenvolver algo que você ama de fato, Uhum. para dar resultado naquilo que você é bom, e percebe que desperdiçou esse tempo. Ainda que no seu caso você usou boa parte do conhecimento para executar o que você executa hoje. Mas onde que eu quero chegar, Rafa? Você teve essa percepção também, nesse sentido de as pessoas estarem lá porque precisa estar lá, e isso acaba sendo um puta de um desperdício, porque às vezes a gente poderia ter lá um super atleta também, um super empreendedor, e o cara tá lá, não, porque eu preciso ser engenheiro. Você teve essa percepção também ou não? Tive, tive, eu acho que eu continuo tendo, acho que essa percepção é algo que a gente tem que manter vivo na gente, assim, né? Acho que é se questionar e nos permitir nos perguntar, investigar por que a gente está ali, né? Quais são as razões, né? Nem sempre as respostas vão vir rápido, né? É, exatamente. Eu fiz outras duas faculdades antes. Caraca. Eu fiz as duas também eu não acabei. Eu fiz, eu fiz 2 anos de administração de serviço público em Balneário Camboriú. Aí fui morar nos Estados Unidos para fazer aquele work experience, né? Que é work and Aham. travel nas férias da faculdade. E fui com o objetivo de aprender inglês e me desenvolver na língua. E aí acabei ficando por uma oportunidade de trabalho lá, estendi o visto e fiquei lá. E acabei entrando numa faculdade lá também. E aí, quando eu tava na faculdade lá, eu tive meio que um pouco dessa epifania aí, talvez poderia chamar de epifania, que tu teve, assim, que eu falei, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos pagando uma fortuna para estudar, longe da minha família, longe dos meus amigos, sendo que eu tenho uma faculdade pública
incrível do lado da minha casa, que é uma baita de uma universidade, né? Se tu tiver o objetivo. E aí, quando eu fui fazer essa universidade de engenharia, eu já não tinha 19, eu já entrei com 24. Então, eu já entrei uma com maturidade diferente. já tinha. E aí eu questionava muito o que tu fez. Por que que os jovens estão aqui? Porque normalmente na engenharia é um monte de gente que tem um raciocínio... Exatamente. Tem um raciocínio muito bom matemático, tem uma habilidade para cálculo, tem um raciocínio de começo, meio e fim. E aí se vê meio que a família indicou e disse, e muito pouca gente tem uma afinidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, uma coisa que eu notei muito, a minha escolha por fazer uma engenharia de produção civil foi porque eu sempre fui um cara muito questionador. E aí, engenharia de produção civil, na verdade, se tu for ver lá o currículo dela, ela está dentro do modelo de sistemas de tecnologia da informação. Então, ela te ajuda a desenvolver habilidades para resolver problemas sistemáticos. Né? Entendi. De forma clara. Então, eu sempre fui um cara muito questionador e queria resolver essas coisas pequenas dentro de casa, coisas maiores da sociedade. E aí eu falei, cara, essa faculdade eu acho que vai ter... Já teve um entendimento prévio. Sim, por não ser um menino de 19 anos saindo do ensino médio. E aí, no meio desse processo, eu também entendi que eu ia estudar um monte de matéria que eu não concordava, fazer um monte de coisa que eu não gostava, porque eu acho que também tem esse lado nobre da vida, sabe? Tipo assim, eu costumo ler livro que eu não concordo, eu costumo frequentar espaços que talvez eu não escolheria, para entender por que aquelas pessoas que gostam daquele lugar estão ali. Pô, porque animal. eu acho que isso é a maneira mais genuína de se desenvolver respeito e empatia. Uau, legal. Sabe? Porque, e é uma maturidade também, né, cara? Eu brincava que era assim... No meio da faculdade, eu comecei a ser chamado para fazer alguns projetos de Highline, coisa para TV. E aí eu tinha que pedir auxílios para os professores, né? Que tem uma hierarquia para um aluno de universidade muito maior, que eles não estão nem aí para ti, né? Se tu fosse numa pós-graduação, já é outra relação. E aí o que eu fazia? Eu sei que eu sou um merdinha aqui, né? E aí o que eu fazia? Eu tinha um baita de um desempenho, que a avaliação é nota. E aí eu chegava pro cara, olha aqui, o meu desempenho, eu venho, eu tô presente, não sei o quê, eu preciso ficar 15, 20 dias viajando. Ah, mas não, eu falei, cara, eu tô me entregando aqui, eu tô vindo aqui, eu te questiono, não sei o quê, pô, tem como ceder? E aí eu acho que fica muito mais de igualdade, né? Essa conversa, fica muito mais fácil do outro lado ceder quando ele observa que tu tá se dedicando também, né? E eu acho que pra tudo na vida é assim, né? Tipo assim... A recompensa, ela tá muito equilibrada à dedicação, né? E abdicar. Tá atrelado, né, cara? A entrega, né? A entrega também. Então teve muito isso, assim. E aí, esse processo de sair da faculdade foi o momento que eu comecei... Eu brinco que eu desenvolvi o meu planejamento estratégico de atleta, né? Porque acabei fazendo muitas consultorias. Eu trabalhei na empresa Júnior de engenharia de produção, então a gente fazia consultorias para grandes empresas. E aí essa proximidade com os diretores me deu uma... É EGEP, né? É EGEP, né? Eu até tô contratando a EGEP para fazer uma consultoria para minha empresa agora. Retornando, né? Viu? Retornando para a sociedade. E aí eu falei assim, cara, eu tenho condição, eu consigo ter uma conversa de entrega de valor, eu consigo me colocar do outro lado do gestor. Aí fiz um planejamento estratégico e comecei a me desenvolver na parte de comunicação, porque eu falei, cara, eu preciso ser atleta, não tem como fugir de ser uma figura pública, sabe? Na época, cara, eu não conseguia ficar na frente de uma câmera, eu não conseguia falar. Aí eu fiz umas aulas de teatro. Então, tipo assim, tem muita coisa por trás que muita gente às vezes não imagina, entende, né? Não imagina, sabe? Claro, hoje, 10 anos como atleta de Highline, pô, eu fico muito à vontade na frente de uma câmera. Domina aquilo que você faz. Domino o que eu faço. Acabei desenvolvendo uma oratória muito boa, porque, pô, eu preciso me comunicar, né? Chega um repórter ali, eu tenho 30 segundos, eu tenho que começar, tem o meio da história, tem que ter um fim, né? Eu não posso ficar meio perdido, porque... Isso agrega valor às marcas que me patrocinam, me dá notoriedade. Então, fui entendendo essas coisas, né? E, ao mesmo tempo, eu fui entendendo os diferenciais do meu esporte, né? Tipo assim... Tem muita coisa que eu consigo fazer do meu esporte que me leva a fazer uma travessia, que são dores do dia a dia de outras pessoas, né? Então, eu tenho que ter gestão de equipes, gestão de risco, tenho que planejar as coisas com antecedência, eu tenho que desenvolver os projetos, tenho que vender, botar na calendário, fazer toda a programação. E você tudo faz isso? Eu faço tudo isso. Então, eu desenvolvi essas habilidades porque eu entendi que, tipo, se eu fosse só atleta, se eu fosse só bom pra caramba, que eu sou muito bom, na parte de travessia e de desempenho de performance, não ia ser suficiente.